Esse é um texto um pouco extenso sobre rendas, investimento e poupança. Eu acredito que só conseguirei tratar no vídeo de hoje sobre o conceito de rendas. Então vamos ao texto. Lembrando que eu estou construindo uma playlist neste canal sobre economia e investimentos. Então economia e mercado financeiro e... Bom, como é o propósito da própria playlist, eu acho bastante interessante que se você esteja querendo realizar investimentos no mercado financeiro, é bastante interessante que você entenda um pouco sobre economia. E esse é o meu propósito aqui no canal. Já tratei sobre o que são preços, o que é mercado, forma de organização econômica, o que é uma curva de possibilidade de produção, o que é escassez, o que são rendimentos decrescentes e, nos próximos vídeos, conceito do que seja renda ou rendas, investimento e poupança. O livro-texto base que estou utilizando é este aqui, ó, um clássico aí de todo mundo que está no mercado financeiro. A maioria já ouviu falar desse livro, Mercado Financeiro, do Alexandre Asaf Neto. Essa é uma edição mais antiga, mas ainda assim os conceitos são válidos até hoje, né? Então vamos lá, rendas. As rendas representam a remuneração dos agentes que participam de alguma forma do processo produtivo de uma economia. Então, todo mundo que participa de alguma forma de processo produtivo na economia recebe algo em troca, né? Então, isso é denominado de renda do ponto de vista econômico. São essencialmente receitas em dinheiro, compensatórias de serviços prestados, como salários recebidos, juros sobre capital emprestado. Por exemplo, você deixa o seu dinheiro lá no banco, investido em CDB, você está recebendo juros, né? Porque você emprestou o seu dinheiro ao banco. Então, isso é uma renda. Isso é uma renda. Lucros sobre capital investido. No caso aqui de lucro sobre capital investido, no caso de ações, né? Você comprou uma ação, se tornou um acionista, agora preferencial ou ordinário. O fato é que você recebe dividendos disso. Os dividendos nada mais são do que a divisão dos lucros. Então, lucros sobre capital investido também são rendas, né? E assim por diante. A renda representa, sob diversos tipos, a renda apresenta-se sob diversos tipos. A renda interna equivale ao produto interno da economia. Então, sempre que eu ouvir essa palavra renda interna, refere-se ao produto interno da economia, o PIB, né? Exprimindo o total de rendas geradas no interior do país. Engloba, em outras palavras, o total dos rendimentos, salários, juros, aluguéis, lucros. Renda interna, oferidos pelos agentes econômicos em determinado período, um ano geralmente, em razão de sua participação no processo produtivo interno da economia. A renda nacional, veja o conceito de renda nacional. Por outro lado, é a soma de todas as rendas auferidas pelos habitantes de um país, determinada pelas operações produtivas de caráter tanto interno como externo. Então, tudo que acontece de renda oferida pelos habitantes de um país, isso é chamado de renda nacional. A característica marcante da renda nacional é que ela pertence ao país, sendo igual ao produto nacional. Por exemplo, lucros recebidos no exterior são de propriedade do país recebedor e, portanto, considerados como renda nacional. Ao contrário, lucros remetidos para outras economias são receitas geradas internamente, porém de propriedade de outros países, não sendo, portanto, considerados como renda nacional, e sim classificados como renda interna. Então veja que existe essa diferença de classificação, né? Renda interna e renda externa. Os países costumam enviar e receber rendas do exterior. A diferença entre o valor enviado e o recebido denomina-se renda líquida do exterior. Se negativa, representa uma renda líquida enviada ao exterior. Se positiva, denota um fluxo financeiro positivo oriundo do exterior. Os países, isso aqui tem influência lá na balança comercial, né? Os países em desenvolvimento, diante de sua enorme dependência do capital e tecnologia de outras economias mais avançadas, costumam remeter mais rendas que recebem. Então eles remetem mais rendas ao exterior do que recebem, apurando uma receita líquida negativa. Ou seja, representa o quê? Representa uma renda líquida enviada ao exterior, né? Tá, essas remessas ocorrem normalmente sob a forma de juros sobre o capital emprestado, pagamentos de leasing, de royalties pela tecnologia importada, por exemplo. Por fim, para finalizar esse vídeo, a renda pessoal é a renda efetivamente transferida às pessoas e é calculada deduzindo-se da renda nacional os lucros retidos pelas empresas, contribuições e benefícios previdenciários, imposto de renda sobre as pessoas jurídicas. Enfim, no vídeo de hoje então deu para entender que existem diversas formas de renda, mas do ponto de vista econômico, elenca-se algumas aqui, né? Renda interna, renda externa, ou então a renda interna propriamente dita, a renda pessoal também e a renda nacional. Essas são as três formas básicas aí. E a renda nacional, ela também pode ser classificada com relação à renda líquida ao exterior, que ela pode ser negativa ou positiva a depender de cada situação. No próximo vídeo, então, quero tratar sobre investimento, beleza?
Fico por aqui. Acho extremamente importante que a gente tenha uma noção. Eu, como tenho alguma coisa de dinheiro investido por aí, eu acho extremamente importante ter uma noção de economia para, enfim, para ser mais eficiente mesmo, para ter uma visão geral de tudo que está acontecendo ao seu redor do ponto de vista econômico e quanto que isso impacta no seu investimento. Beleza? Valeu!